Esse pod tem nome? Nós temos que Pode batizar. poli. Podcast 37 semanas. Aí vai ter um cronômetro aqui, só que é para vocês se orientarem mesmo, para ver se tá muito perto, se falta muita coisa, dependendo do que vocês estão falando, tá? O tempo, né? Tem tempo. Mas é só para orientar. Geocast. Tá? Que horas são agora? É o que eu combino. Mas GO, mas que o povo não entende. 15? Pode falar, pode parir. Cast não vai dar. O poli pode. Vamos lá. Quando quiser, tá? Vai lá. Nosso primeiro podcast, estou muito feliz. Inventamos isso de última hora, né? E eu convidei a minha querida amiga, Ana Clébia, e a minha querida amiga e sócia, Bruna Borba, para a gente falar sobre um assunto que pouco falamos e que muita gente nem acredita que existe. Ana Clébia, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do seu nicho, com o que você trabalha. Eu sou Ana Clébia, sou psicóloga, trabalho com famílias, né, tendo um foco nas gestantes, nas puérperas, no casal, nos bebês e nas crianças. Então, eu atendo esse público, né, que eu acho que coincide muito com o de vocês, né, desde a gestação ali até o puerpério e toda essa construção aí que envolve a maternidade. Obrigada, viu, pelo convite. Adoro esses convites assim, né, que a gente prontamente dá certo. Ficou assustada com o convite? Não, a gente vem, né, Bruna? Chamou, a gente tá aqui. A vida de quem trabalha com gestante, né? A gente já sabe que é tudo prontamente. E eu quis trazer a Bruna aqui também, porque além de minha sócia, ela foi mãe recente, passou pela gravidez, puerpério, e acredito que está passando por vários desafios hoje. E te convidei como mulher, então, para falar um pouquinho da sua experiência. Bom, hoje o que eu queria falar era a respeito do pré-natal psicológico. Pouca gente fala, mas todas as gestantes vivem uma situação muito difícil, né, na gestação. Eu costumo olhar para as minhas pacientes não como uma barriga, como mais uma gestante, mas como um indivíduo, né? Aquela mulher tem uma família ou não, ela acabou de descobrir a gestação, ela acabou de ter a notícia, e como que ela recebeu essa notícia? Ela planejou essa gestação? Ela não planejou essa gestação? Ela tinha outros planos? Então, a partir do momento que eu olho para isso, eu consigo ver ou me colocar no lugar dela pelo medo, né, por um pouquinho do que ela está sentindo, para tentar ajudá-la. E aí nisso tem um rio de coisas, de sentimentos passando. Gostaria que você falasse, então, a respeito desse sentimento que pode acontecer desde a descoberta. É desafiador, né? Acho que desde o momento que descobre-se grávida, tem ali desafios para tratar. Eu costumo dizer, né, que o pré-natal psicológico ele não vem para cuidar de mulheres que estão adoecidas, mas para cuidar de mulheres, principalmente no período gravídico, né, puerperal, porque são inúmeras as questões que aparecem com a gestação, né, não só do ponto de vista físico, né, orgânico, hormonal, como toda uma pressão social. E aí eu estava aqui pensando, né, como colocar esse psicológico, colocar esse trabalho que tem a ver com as emoções, em comparação com o trabalho de vocês que tem a ver com o orgânico, né? Então, vamos pensar juntas. Se uma mulher está grávida, ela pode nunca, antes da gravidez, desenvolver uma diabetes gestacional, certo? Mas só pelo fato dela estar grávida, isso já é um risco. A saúde emocional é a mesma coisa. Pode ser que a gente nunca tenha nenhum problema, mas só pelo fato de estar grávida, a gente precisa olhar para isso. A gente não precisa ter uma patologia, né? A gente pode trabalhar com saúde, né? Com prevenção. E dentro do pré-natal psicológico, muitas questões podem ser trabalhadas, inúmeras questões.
né? E a gente pode detalhar um pouco mais à frente aqui do que se trata, né? Além da parte hormonal mesmo, né? Que os hormônios já deixam a mulher muito mexida. É bem comum entender que a mulher fica mais sensível na gestação. Quem me conhece um pouquinho sabe da minha história. Quando eu engravidei do primeiro, eu desconfiei que estava grávida porque eu comecei a chorar do nada, né? Durante uma prova, um aluno, um colega de aula, me pediu para levantar da cadeira porque a cadeira era dele. E eu comecei a chorar. E eu não conseguia parar de chorar. E ele tentava me acalmar e mais alguém tentava me acalmar. E eu saí da prova e pensei, gente, isso não tá certo. Fiz o teste, eu tava grávida. Enfim, tô chorando até hoje, porque mãe também é sensível, tá? Mexe muito. Não, com certeza. E claro, assim, como eu vi a sua apresentação, inclusive com a Bruna, que tá, né, recém-mãe. Sim. Então, eu acho que você tem muito a nos contar também, né, sobre essa experiência, assim, porque eu acho que é a partir dessa escuta, né, do que acontece na singularidade de cada mulher, né, de cada família, de cada demanda, que a gente também vai traçando esse pré-natal psicológico. Sim. Quando a Poli falou da questão hormonal ali, eu me colocando como obstetra, né, eu penso, assim, a gente, no consultório a gente pega muito também a questão social, né, o que aquela paciente, o que aquela mulher traz de bagagem da vida dela. Então, assim, todo pré-natal é diferente por isso. Porque além do orgânico, como você falou, toda paciente chega com uma história diferente, uma situação diferente. Às vezes uma paciente muito jovem, que não estava preparada para aquela gestação, ou uma paciente que já é mãe de 3 filhos e também não planejou, ou uma gravidez muito bem planejada, mas que tem algum problema durante a gestação. Então, assim, o pré-natal psicológico é muito importante por isso, né? Porque junta a questão da gestação, das mudanças hormonais e também do que ela traz consigo. Comigo, na gravidez, foi muito planejada, mas a Poliana sabe o tanto que eu fui uma paciente que dei trabalho. Porque a mudança hormonal mexeu muito comigo na gravidez, nos primeiros meses principalmente, mesmo sendo muito planejado, mas aí vem aquele medo, o medo da gestação em si, o medo de dar conta de ser mãe, principalmente por ser a primeira gestação, né? Então, o primeiro trimestre eu acho que mexeu mais comigo durante a gravidez. Ela sabe bem como que foi. E esse medo existe do início até o fim. Como você falou, essa carga que ela tem, né, carga de vida, ela fala muito. Algumas mulheres sofreram uma perda gestacional na gestação anterior. E então, quando ela descobre a gestação novamente, apesar da felicidade, né, tem o medo. Ela tem tanto medo que ela tem receio de contar para alguém e perder de novo. Ela tem medo de fazer um exame e não escutar o coraçãozinho bater. Ela tem medo de abrir um exame. Então, demanda muito essa questão emocional e se colocar no lugar dessa mulher é muito importante. É muito precioso pra gente, apesar dessa correria do dia a dia, né? Não é toda hora que a gente consegue dar toda a atenção para elas, eu falo fora do consultório, mas toda vez que me mandam mensagem, eu me lembro de cada uma, eu falo, nossa, essa aqui é aquela que tem medo disso, né? E assim, eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho que enquanto sociedade, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, né? E esse de procurar um atendimento psicológico quando está grávida é um deles. Sim. Porque senão a mulher se sobrecarrega, né, na situação de que ela dá conta. Você quer, você quis, ou enfim, há uma cobrança, uma pressão social e de nós mesmas, né, por conta de viver dentro dessa estrutura, de que a gente não precisa procurar esse tipo de ajuda. Quando na verdade, e por isso que eu aceitei, porque eu sei que vocês trabalham de forma integrativa, né, então não dá pra gente olhar o físico sem olhar o psíquico. Eu costumo dizer que não existe uma separação.
Não existe uma dualidade. Existe um sujeito, né, que tem um corpo orgânico, que tudo que acontece nesse organismo vai afetar o psíquico e vice-versa. Então, numa gestação, se a gente pensar, quanto é o tamanho que o útero aumenta? Nossa, 20 vezes mais do que o tamanho. Imagina, a gente tem um órgão que cresce, né? A gente tem um órgão que muda de lugar. A bexiga muda de lugar, né? Bexiga, estômago, intestino, tudo, se o pulmão, acomoda né? Tudo pra- se acomoda para receber um pra bebê. receber. Aí você imagina como é que um corpo, um organismo com todas essas transformações, inclusive hormonais, não vai afetar o psíquico. Afetará. Cada mulher dentro da sua singularidade, né? O que afetará é o espaço para se descobrir, para falar sobre as questões, independente de ter uma patologia. Porque quando a gente trabalha com gestantes, assim, não, você tem que olhar o peso, né? Não pode engordar muito, então você tem que fazer uma atividade física. Aí a mulher se preocupa com a parte nutricional. Aí ela se preocupa com o parto. E ela não se preocupa com as emoções. Sendo que a mãe é o ambiente do bebê. Aí a gente pensa na epigenética, a gente pensa no melhor ambiente para um bebê, mas só depois que ele nasce. Intraútero a gente esquece dele. Só que essa mãe é o ambiente do bebê. Se ela não também está cuidada emocionalmente, como que esse desenvolvimento acontecerá? Então, não só tem a ver com a mãe, mas também tem a ver com o bebê. Por isso que está toda a família envolvida, né? Nessa chegada, nesse projeto, né? Afinal de contas, os filhos são um projeto, né? Um projeto de vida para a vida inteira. Mas eu acho que tem um pouco disso, sabe? Desse lugar de quebra de paradigma. Podemos ir para a terapia, nós podemos aceitar, né, que esse é um lugar que cabe durante a gestação, independente de você estar bem ou não. Porque se você não está bem, aí é mais do que fundamental. Se você está bem, é um espaço para que você não sofra, porque você vai sofrer com todas essas mudanças, com a culpa. Então, como lidar com esse sofrimento sem adoecer? Tendo espaços para falar sobre inúmeras questões que têm a ver com a singularidade de cada um. Né? Tem mulheres que têm questões com a família de origem, né? Como você disse, tem mulheres que tiveram perdas, tem mulheres que fizeram inseminação artificial 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e aí na 7ª tentativa tá ok, e toda essa carga emocional que ela viveu antes. Ela não trabalha isso, esquece isso. Aí a gente só olha para o físico e para o nutricional e as emoções dessa mulher. Ah, não, mas eu tô bem, porque eu tô grávida, eu tô feliz. Então a gente acaba não desenvolvendo uma ferramenta extremamente importante durante a gestação, puerpério, né, e essa maternidade, que o pré-natal pode ajudar, que é desenvolver estratégias de autocuidado. Extremamente importante para a gente ser mãe. Eu escuto muito delas falando, por mais que tenha sido uma gestação planejada, eu escuto alguns falar assim, eu não consigo amar ainda esse bebê. E aí ela se culpa. E ela se culpando, ela não consegue falar por medo do julgamento e ela negligencia um problema, né? Enxergar um problema. Ou mesmo aquela que já tinha uma ansiedade, depressão, e ela decide que gestante não pode tomar remédio. Porque a cunhada falou, porque por mais que o psiquiatra trocou a minha medicação, eu não vou mexer. Eu prefiro não tomar porque eu estou bem. E a gente acaba tendo um problema triplicado. Porque a gestação, o início da gestação é tão sintomática, é fisicamente, é mais emocionalmente, também pega. Né? Pega muito, aí ela tira de uma vez a medicação ou decide que não precisa de medicação, mesmo se não tiver iniciado, já tiver indicação. E a gente tem um embate muito grande, né? Um preconceito e se esconde. Por mais que eu pergunte, está tudo bem mesmo? Você vê que não está bem, você vê que não está bem. E elas seguram porque não querem mesmo usar medicamento, não querem tratar. E que bom que tem esse espaço para eu poder encaminhar minhas pacientes, enxergar e dizer, olha, vai lá conversar,
E é isso mesmo, eu acho que a gente vai encontrando, né, caminhos e pessoas que a gente confia e acredita no trabalho, porque eu sei que vocês fazem isso. Então, eu me sinto confortável para a gente estar aqui conversando sobre essa quebra de paradigma, né? Não tirar a medicação de alguém que está usando medicação de saúde mental é muito grave, né? Porque como que ela vai suportar? Ela já está adoecida, né? É muito complicado isso. Mas assim, eu até assim, gostaria de sair, de fugir um pouco da patologia, porque fica achando que só vem se tiver doente. E Justo. Não não, é. porque tem muitas questões que podem ser trabalhadas. Quer ver, assim, ó, uma questão são os traumas. Sabe? No pré-natal, a gente pode tratar a tomada de consciência de alguns traumas que, inclusive, podem atrapalhar um processo de parto e nascimento. Como eu estudo e acredito muito no bebê, né, nesse bebê como sujeito já da relação, eu não costumo chamar feto, eu falo bebê intraútero, né, para já ir colocando esse bebê num lugar de sujeito desde sempre. Tem uma relação ali da mãe com o bebê, né, da emoção, de uma troca. Então não tem como a gente escapar disso. Eu costumo dizer assim, você pode esconder de mim, tentar esconder de você mesmo, mas você não esconde do seu bebê, como você está se sentindo. Então existem situações na vida pregressa que podem atrapalhar um trabalho de parto. Eu vou dar um exemplo assim esses dias, né? Uma mãe chegou para mim para falar que a avó dela, né, ela teve 9 filhos. Desses 9 filhos, os trabalhos de parto foram extremamente difíceis e ela relata a sensação de quase morte desses filhos. A gente já sabe, né, o quanto que essas questões transgeracionais vão afetando as escolhas da mulher, inclusive por via de parto. Não é isso? Então, aí ela. Só que para essa mãe, isso tem uma representação simbólica muito forte. Essa sensação de quase morte que a avó transmitia. E isso ela não esconde do bebê. Isso pode atrapalhar um processo de parto se ela não está bem trabalhada. E eu acredito no bebê nesse sentido de que está na relação, porque ele é empático a isso. Tem uma pesquisa que mostra que o bebê com 2 dias de vida, ele tem todos os movimentos voluntários e intencional. A gente não faz pesquisa com o bebê no primeiro dia de vida em respeito ao seu nascimento. Aí eu levanto essa hipótese. O que diferencia o bebê que está nascendo pro bebê de 2 dias? Então, esse bebê intraútero, ele pode não só fazer um movimento mecânico, mas ele pode ter uma intencionalidade nesse momento. Eu sei que isso é Quero coisa de nascer, psicólogo, eu quero tá? nascer, eu não quero nascer. Isso, será? Como tá essa Ai. relação que a mãe tá ali, entende? Se isso não for bem trabalhado. Então, assim, são questões bem subjetivas, né? Que às vezes não tá ao alcance de muitas pessoas, e não é coisa de psicólogo doido, né? É coisa de psicólogo, mas são questões importantes dessa subjetividade para um processo de gestação e parto, por exemplo. Nós sabemos que o medo atrapalha sim a mulher naquele momento. O medo, ele interrompe a produção de ocitocina, né? Faz todo o bloqueio do parto, então ele atrapalha. Mas não me passava pela cabeça que o medo do bebê também pode acontecer. O bebê pode ter medo de nascer, é isso que você quis dizer? Porque ele está em relação afetiva com essa mãe. E o bebê, ele vai a partir da sua sensorialidade. Então, se a mãe tem medo, ela contrai. Se ela contrai, o músculo o útero é músculo, não é isso? Justo. Contraiu. Opa! O bebê vai, na sua sensorialidade, perceber que tem algo que não tá fluido. Entende? Então, é dessa relação, é dessa conexão que eu tô falando. Então, sim, uma mãe que tá com medo, ela pode interromper um trabalho de parto, não só por ela, mas também porque o bebê pode não desenvolver o período possível. E essa questão que você estava falando, Ana, do parto, né? Assim, do que o bebê carrega
fatores emocionais da mãe durante a gestação, né? E você citou o parto, mas é toda uma vida, né? Então, assim, a gente tá montando a bagagem emocional do bebê desde o útero, né? Então, assim, é muito importante o pré-natal psicológico. É uma pergunta que eu já faço na minha primeira na primeira avaliação da paciente, quem que ela acompanha, se ela acompanha com psicólogo, nutricional, dentista, mas assim, o psicológico ele é muito importante por causa não é só a mãe, né? A gente pensa como algo pontual, né? Que é só os sentimentos da mãe, o emocional da mãe que está envolvido naquela situação e não é. Então, assim, a gente está formando tanto a parte nutricional quanto a parte emocional do bebê naquele momento. Exatamente, fico feliz, né, de escutar você falando isso, porque acho que é isso, né, e o quanto que a gente às vezes enfim, se exige fazer uma dieta, não comer um doce, enfim, sei lá, né, fazer uma atividade física, mas a gente não faz esse mesmo movimento para a saúde emocional, né, e claro, eu sei que tem todo um estigma, e é isso que a gente está fazendo aqui, né, e eu fico muito, muito feliz mesmo de ter vocês, né, como médicas, potencializando isso. Obrigada. Outra coisa que a gente sempre coloca assim como questão na primeira consulta de pré-natal é se a gestação foi planejada ou não. Às vezes só de fazer essa pergunta a mulher já começa a chorar. E não era o meu momento, não foi planejada. Naquele primeiro momento, o que a gente nota é que parece que ela se culpa também por não querer a gestação. E o que eu tento ensinar para ela é que é uma construção, né? A gestação já está acontecendo e que ela está em movimento também pela gestação, senão ela não estaria procurando pré-natal, ela já está se cuidando, já é um movimento. E o apaixonar-se pela maternidade, a gente romantiza muito, mas é um processo de construção. Às vezes mesmo quando o bebê nasce, ela ainda não está preparada, ou então ela se achava muito preparada e tudo cai por terra. Nós vamos chegar na parte do puerpério ainda, né? Nós vamos falar dele. Mas saber se essa gestação foi planejada ou não é um processo de construção do pré-natal para entender o sentimento dessa mulher em relação a isso. Até porque tá com o pai do bebê, você tem o apoio do pai do bebê, você tem o apoio da sua família. Eu tive pacientes que foram abandonadas pela família, mãe, pai, que virou as costas quando engravidou, né? Ou mesmo aquela que engravidou de forma indesejada e não teve o apoio do marido não, né? Do namorado, do pai da criança. E ela se vê desolada, se vê abandonada, aquela questão, o peso do abandono é muito em relação a isso. Então demora mais ainda a se apaixonar pela criança e se sente culpada por isso, parece que eu não amo, eu não sirvo para isso, eu não queria ser mãe, e isso posterga mais ainda. Então entender essa mulher nessa situação, né, que são inúmeras hoje em dia, né? É muito difícil a gente planejar uma gestação, né? É muito difícil, chega mais escapulidas do que planejadas. Então, saber lidar com essas mulheres, saber acolher essas mulheres, vai fazer toda a diferença na vida delas. E você está mostrando, eu acho que para o público, né, quais são alguns indicadores, digamos assim, para uma demanda de pré-natal psicológico. Porque uma mãe que não está conseguindo fazer vinculação com o seu bebê, né, que é isso que você diz, ela vai carregar isso para o resto da vida, isso vai ter implicações, talvez não para o resto da vida, porque não vamos ser deterministas, mas que terão implicações, a gente pode trabalhar esse vínculo. Né? Por exemplo, os franceses, eles têm uma técnica, né, que é esse trabalho, né, com as mães que estão ali em um processo que ainda está difícil para elas aceitar essa gestação, entender essas emoções, pensar em como que a vida vai estar diante de algo que não estava planejado. Tem mulheres que não querem ser mães e descobrem-se grávidas. Isso é um impacto. Né? Então, há uma ciência da afetividade, como é que eles chamam, né? Eles chamam de aptonomia,
que é o trabalho mesmo dessa escuta, dessa vinculação, dessa técnica de vinculação dessa mãe com esse bebê, através da voz, através da música, né? Através dessa sintonia com os movimentos, com aquilo que ela já começa a entender que o bebê já faz, né? Nós sabemos hoje que o bebê intraútero, eles são capazes de inúmeras coisas. Então, só em saber disso, entender como que ele está, não só do ponto de vista do crescimento biológico, mas do crescimento das capacidades que esse bebê já está ali, né, na relação com ela. E que tudo é possível de reparação, porque a gente não está aqui para culpabilizar mais. A gente está aqui para dizer assim, tá tudo bem sentir isso. A gente vai fazer o que com isso? Né? Porque não dá para deixar de ser humano, porque está grávida. Né? Mas eu acho que a sua escuta, ela é extremamente importante para alguns pontos fundamentais para a mulher entender que ela pode procurar, além do obstetra, além do nutricionista, outros profissionais para ajudá-la nesse processo, né? Que fará diferença na relação dela com o bebê dela. Tem hora que tem uns stories que dá vontade de levantar, botar a mulher no colo e senta aqui que eu vou cuidar de você. Chora Mas aqui não, no... mas não é só isso, né? Eu não consigo resolver o problema, o que passou, os traumas dela, né? Tem dia que dá vontade. Ai, gente, ela não podia estar passando por isso. Mas eu Que também não pena, entendo né? sobre o organismo, qual é o que ela precisa quando ela está grávida, né? E essa é a grande sacada, assim, acho que essa é a grande oportunidade que a gente está tendo aqui, né? De um trabalho transdisciplinar. Eu quero aprender com vocês, porque não dá para psicologizar tudo, né? Tem coisas que tá na ordem mesmo do orgânico, né? E o que eu posso aprender? Né? Isso é um trabalho transdisciplinar, a sua ciência atravessar a minha e a minha atravessar a de vocês. É isso. Agora, Ana Clébia, vamos passar da gestação, essa parte tão linda, né? Tão fisiológica, tão emocionalmente perturbadora também, para a parte do puerpério. O que eu vejo? A gestante, ela carrega aquele bebezinho aí, sempre quando alguém fica sabendo da gestação e ela é muito dengada, né? Ela é dengada, ela é procurada e felicitada e várias comemorações, chá revelação, chá de bebê, quando o bebê nasce, o tempo todo alguém preocupado quando é que nasce, quando é que vai ser, como é que vai ser o nome e mandando cartinhas e textinhos, né, felicitando, e de repente ela ganhou neném. Ela teve o seu bebê, separou esse vínculo, e aí vai toda a atenção para aquele bebê. Gente que não visitava há anos vai lá visitar o bebê. Ninguém se lembra da mãe nessa hora, né? O puerpério, fisiologicamente, é um período muito perturbador, por causa da questão hormonal mesmo. Então, nós temos uma queda hormonal brusca com a saída da placenta, e isso perturba muito a parte mental. E aí tem aquele carinho que ela estava gostando tanto, né? E que já não vê mais para ela. Tem até uma frase que diz que só a mãe que vê a puérpera. Só a mãe dela que olha para ela, o resto tudo olha para o bebê. Essa parte, quando chega no puerpério, a mulher tem várias dúvidas e medos, né? Eu tenho a impressão de que você escuta mais problemas no puerpério do que na gestação em si. Você pode falar um pouquinho? Sim, porque é por aí mesmo, né? Quando a mulher está grávida, ela muitas vezes não se permite ir por uma terapia ou procurar um psicólogo por essa questão de assim, não. É o momento mais bonito, mais feliz da minha vida, não, tá tudo bem. E psicologicamente, pode ser realmente que fique tudo bem, porque a gestação acaba dando um certo preenchimento. Subjetivo, mas assim, sabe, um certo preenchimento dessa mulher. E quando o neném nasce, é pelo contrário, há um esvaziamento, né? E uma chuva de hormônios que desorienta. Desorienta.
Então, no puerpério, se ela não veio na gestação, ela vem no Vem no puerpério. puerpério. É o surto, ela surta. Isso, aí tá ali realmente vivendo a intensidade que é um puerpério, que é a chegada do bebê, que são as mudanças que acontecem em toda a família. Existem espaços para hoje, inclusive com pesquisas, né, que mostram que é muito importante para uma mulher no puerpério estar em contato com outras mulheres. Isso fortalece a maternidade, isso diminui os riscos de depressão pós-parto. Ótimo. Só pegar um pouquinho mais perto pra ti. E eu não tô olhando para a câmera. E eu não tô falando. Eu posso beber agora um pouco para poder... Chega mais pra frente. Eu tô bebendo aqui, eu tô conversando, e vocês só eu. Vai estar só eu que falando. Tudo bem. É porque chegou na parte que eu tenho mais coisas pra falar e eu mesmo. Pronto, então... Vai chegar uma parte que eu vou chorar, peraí. E é legal que quando você direcionado aí, se coloca no lugar da tenta botar a marca. Porque é o último que falou aqui desse assunto. Tu se colocou no lugar dela. Pô, a mãe, a grávida, se sente só, a pessoa vai visitar. Pô, esse aqui tá demais, que isso conecta, entendeu? Tipo, só eles vão beber, vai aqui visitar. Tenta colocar essas coisas. Eu tomei tudo, mano. E aí, eu acho que agora você pode falar também. É bom você escutar como pai, viu? Não abandone sua esposa. É verdade, eu tô aprendendo aqui. Tô quase saindo dele agora. Eu apertei um negócio aqui, será que soltou? Ai, Sem querer. Tá tudo bem. Era só o cabo. mas eu errei, Ana. Eu fiz errado. E quem não erra, eu acho que é um ponto importante. A gente não tem que Tava uma dó. É os dois dedos. E pode beber conversando? Pode. Mas na hora de jogar pra mim, você bebe. Mas eu tô toda comportadinha, fingindo eu já sequei meu copo. Ela estiver falando, E eu tô com o olho coçando, o nariz ela coçando. estiver falando, tá na Bruna. Entendi. O copo não está aparecendo. Tá, Tá aparece. aparecendo, mas não tem problema. Isso aí a gente faz um recorte, claro. Mas o podcast, Olha o povo fica com as canequinhas ali em cima. Mas é água, né? Eles escondem que tem cerveja lá dentro, eles botam no canete de coisa. Só que horas são aí, só pra eu ir. Não fala não, que senão fica nervosa. Agora foi 30 minutos, Então são 16 horas. 16 e 5. Você aguenta mais um pouquinho. Não, eu aguento, mas é que eu tenho outro. Outro podcast? Quem dera. Tá famosa, assim, né? Cheio de podcast. Então, em relação ao puerpério, nessa hora, além da questão hormonal, a mulher se negligencia muito, que é outra situação que eu também coloquei na minha anamnese do pós-parto para perguntar. Ela negligencia porque ela não acredita que é só ela. Aliás, ela acredita que é só ela que está passando por isso. Porque como assim? Eu olho para essa criança e eu não consigo amar. Eu não amo essa criança. Será que eu fiz certo em ter um filho? Eu não queria ter esse filho. E ela não conta isso para ninguém. E ela chora. E ela não consegue amamentar, porque amamentar é uma fase de transição, de adaptação, tanto dela quanto do bebê. E ela queria muito amamentar, mas ela não consegue. Ela quer desistir, mas ela tem medo de falar, ela tem vergonha de falar, ela tem medo de ser julgada. E ela já está se julgando. E existe o baby blues, que é provado cientificamente que existe essa queda hormonal e a mulher vai ter esse sentimento. Quando ele prolonga mais de 14 dias, mais de um mês, a gente já pensa em uma doença puerperal. E não essa questão fisiológica. Mas se a gente não falar, se a gente não perguntar para ela, ela não vai ter essa oportunidade. E muitas vezes ela vem para mim com 1 semana, 2 semanas do puerpério. Eu pergunto, tá tudo bem? Não, tá ótimo. Consegue amamentar? Sim, agora eu tô conseguindo. Os primeiros dias foi bem difícil. Ah, não me deixa dormir, a criança, mas tá tudo bem. Eu não, tô perguntando você. Você tá se sentindo bem emocionalmente? Porque agora é comum você sentir isso, isso, isso. E às vezes ela começa a chorar. Fala, ela começa a desabar. Eu precisava falar disso. E aí ela começa a entender que não é só ela. Né? Por que ninguém nunca falou disso? Na verdade, a gente fala muito. Na verdade, a gente fala muito, ela que não prestou atenção nisso, né?
Eu acho que quando eu escutava antes, sabe, as mães falando, ninguém me falou disso, e eu lá, falando do puerpério, eu comecei a entender que, assim, quando elas estão grávidas, elas não entendem o que é o puerpério. Elas vivem a gestação. É isso, a gente só sabe o que é o puerpério. No puerpério. Né, Bruno? Só no puerpério. Conta então, Bruno. Então, eu como obstetra... Tente contar sem chorar, Bruna. Tente contar sem chorar. Eu como obstetra, como, assim, médica, sabendo a parte teórica do puerpério, sabendo que eu deveria me preparar para o puerpério, né, psicologicamente, não fiz um acompanhamento psicológico na minha gestação, né, por mais que minha obstetra tinha falado bastante sobre isso. Fiz algumas consultas mais no final, mas assim, eu notei que eu precisava de ajuda mesmo nas primeiras semanas do puerpério, que é quando vem aquela chuva de emoções que você não sabe para onde ir, né? Então assim, eu me sentia muito perdida. E daí isso influenciou na amamentação, eu não conseguia amamentar, e é como a Poliana falou, assim, até eu assumir que aquilo dali estava, assim, me fazendo mal, porque tudo que a gente tenta é amamentar pelo bem do bebê, mas chegou um momento que para mim estava muito difícil, então eu desisti, né? Então assim, olha aí, eu vou chorar. Foi algo muito difícil e até hoje é difícil para mim falar sobre isso porque eu queria muito. E foi a questão do preparo mesmo, sabe? O puerpério é realmente só quem vive o puerpério sabe o que é o puerpério. E às vezes, na família eu tive muito apoio da minha mãe, do meu marido, da minha avó, que veio lá do Nordeste, que ela é de lá para cá para me ajudar. Mas a gente, ainda assim, mesmo com apoio, você se sente muito só, né? Então é um turbilhão de emoções. E aí já deu para perceber que eu também Só a psicóloga, já né? sou muito emotiva, então. Bruna, o que mais te pegava durante a amamentação era sentimento de incapacidade? Você acha? Capacidade. Você tentava e mesmo alguém do seu lado te falando assim, você consegue, tá tudo bem, é isso mesmo, você não acreditava. Era esse sentimento? Era esse sentimento, mas eu acho que, assim, hoje analisando, depois que passou, eu acho que não foi a questão de amamentar que me deixou emocionalmente mal. Foi o puerpério e eu já meu emocional que não estava legal, que atrapalhou na amamentação. Então, quando eu vi a dificuldade da amamentação, que assim, tem bebês que eles já nascem prontos para amamentar, e é aquela facilidade, né? No meu caso não foi assim. Então, assim, eu tentei amamentar, fiz translactação, amamentava no copinho, tentei de todas as formas não ir para uma fórmula, né? Mas desde o início ele precisou porque ele não pegava bem. Então, assim, eu passei por vários especialistas, né? Foi consulta com um fonoaudiólogo, com a psicóloga me auxiliando, e às vezes eu ligava para ela e eu dizia assim, olha, eu tô precisando de ajuda. Era 9 horas da noite e ela dizia assim, não, vamos fazer um acompanhamento agora. E eu ia, conversava com ela, tudo. Eu acho que foi isso, assim, que foi o meu emocional que não estava bem e atrapalhou na amamentação. E foi uma culpa por um bom tempo, até eu conseguir entender que estava me fazendo mal a tentativa, né? Assim, o sentimento de não conseguir era tão ruim que aquilo dali estava atrapalhando ainda mais, eu não conseguia amamentar e eu ia ficando cada vez pior. E aí, no momento que eu me libertei, vamos dizer assim, né, que a gente sempre incentiva a amamentação, mas foi algo que para mim não deu certo. E aí, quando eu consegui entender aquilo, eu melhorei. Melhorou, Bruna. Melhorei, aos poucos a gente... Precisa elaborar, né? Tudo na maternidade precisa elaborar. Porque tem muitas idealizações e junto com elas as frustrações. Os espaços com outras mulheres, eles servem para criar
um espaço blindado para que a gente possa falar sobre tudo sem amarras. Falar de amamentação precisa de espaços para falar sem amarras. Porque isso também está dentro da cultura. Nossa cultura no Brasil, e também é política, é de incentivo à amamentação. E a forma que nós incentivamos as mulheres a amamentar, ela causa na gente pressões culturais importantes. Ainda bem que a gente não fala mais isso, mas até pouco tempo a gente falava. É ato de amor, Ai. né? É lugar de vínculo. Você amamentar, seu útero contrai, você emagrece. São construções de discursos que fazem a gente adoecer quando não consegue. Sem levar em consideração o bebê, que você disse, Bruna. Tem bebês que nascem prontos e tem bebês que não querem mamar. A gente já parou para pensar nisso? Sei lá, ele pode ter uma sensibilidade oral. A gente não sabe se esse bebê depois pode desenvolver alguma questão do ponto de vista do neurodesenvolvimento, que já está ali presente. Tem inúmeros fatores. E também emocional do bebê. Enfim, a gente está olhando por esse lado. A gente está... Porque ninguém aqui está dizendo que não é importante amamentar. Tá? Não é importante o leite materno. Não é disso. Mas é de levar outras reflexões sobre o que é isso, como que é isso na individualidade de cada um. Por exemplo, as francesas, elas não carregam essa culpa, porque lá elas têm uma escolha, se eu quero ou não amamentar. Então, uma mãe numa maternidade francesa que diz eu não quero amamentar, tá tudo bem. Numa maternidade aqui no Brasil, e eu sei disso, chamam a psicóloga. Então, isso diz de uma cultura que gera sofrimento. Tudo isso precisa ser colocado, entende? Porque é lugar de vínculo, se é prazeroso. Se não está sendo prazeroso nem para a mãe nem para o bebê, esse pode não ser um lugar de vínculo. E existem outros. Vários outros. Quero te falar. Meu grande amor. Ai, desculpa. Meu grande amor. É a música. Desculpa. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava em uma roda de conversa de gestantes. E eu era uma das colaboradoras para que aquela roda acontecesse. Você era convidada para falar. Mais ou menos 5 anos atrás. Você não se lembra. Mas naquela roda você me curou. Ai. Porque você falou justamente de amamentação. A minha filha já estava com 5 anos. Eu ainda sonhava com ela no meu peito, porque eu não tinha conseguido. E quando você falou dessa forma tão leve, de dizer, tá tudo bem, você conseguiu do seu jeito, você falava para outras mulheres. Nem todas as mulheres vão conseguir amamentar só no peito. Outras vão amamentar com a mamadeira também. Outras vão amamentar só com a mamadeira, mas você não vai deixar de ser mãe. Você não quebra o seu vínculo se você não conseguir. Até aquele momento eu ainda me sentia culpada. E hoje eu vejo que não dependia só de mim, né? Dependia da situação que eu vivia, dos meninos que não queriam. Foi uma libertação. Eu queria te agradecer. Não é só nós que vamos chorar, não, né? Ai, meu Deus. Não me deixe chorar. Então, assim, todas as vezes, eu vou puxar a sardinha pro meu lado agora, e eu acho que, como mulher, eu consigo entender muito mais quando uma gestante, uma puérpera, senta na minha frente para contar das dores dela. É como se fosse uma terapia. Ai, senta aqui que eu também vivi isso. Entende? Eu consigo entendê-la, o que ela tá vivendo, segurar na mão e falar assim, vai passar. Né? Quero te agradecer. Pode levantar e dar um abraço? Ai, claro, por favor, gente, que emoção. É cura. Eu não sei nem o que falar. Você me deixou sem palavras, né? Mas eu acho que esse é o trabalho. É o trabalho da gente poder falar sobre a singularidade de cada mulher. Diante da história
de cada mulher. Senão a gente vai padronizando. E aí, olha só o que a gente diz. Eu não consegui. Será que seria esse o discurso? Né? Eu também ainda não consigo encontrar outro. Mas acho que não é esse. Hoje eu entendo, eu amamentei do meu jeito, do jeito que deu. Gostei, amamente do seu jeito. E quer ver uma outra coisa que eu digo, já que a gente tá indo contra a cultura? Ai, meu Deus. Não sou contra a amamentação, eu incentivo muito, inclusive mulheres gestantes, a não pararem de amamentar. Pego no pé da minha mãe até hoje, porque ela fala que parou de me amamentar porque pensou que estava grávida. Eu falo, eu tô sentindo falta desse mamar até hoje, que você nem estava grávida. Eu incentivo muito, não vou contra, mas ver a mulher como indivíduo, é isso que você falou. Isso, na sua Né? singularidade. Com a sua singularidade, para entender que cada uma tem o seu jeito, o seu processo e a sua vida. Exatamente, até porque todas nós nos baseamos em ciência. E não tem nenhum alimento melhor. Então não há o que se discutir. Se alguém discutir, está indo contra a ciência e não é isso que a gente faz aqui. É por isso que todo mundo se culpa quando não consegue, né? Porque a gente sabe a importância, né, da amamentação. E a gente vem numa sociedade que todo mundo, hoje, né, tem a cultura de incentivar a amamentação. Mas aí o que a Poli falou, né, da questão de analisar a paciente, o indivíduo, o momento que ela está vivendo. E às vezes a gente vai para o puerpério, né, que para mim a dificuldade maior foi a amamentação, mas existem várias outras, né? A gente vai para o puerpério achando que tudo vai ser muito fácil, muito tranquilo. E às vezes a amamentação é a gente acha que é muito simples e pode não ser simples para uma boa parcela das mulheres. Então é isso daí que não é não incentivar, é incentivar da maneira que cada uma consegue. Isso, é isso aí. E aí eu fico dizendo para as mães também que assim, olha, já pensou por outro lado? Quando, né, você está amamentando do seu jeito, que seja somente com a fórmula ou mista, já parou para pensar que esse pai está aleitando esse filho? Quando você usa uma fórmula se necessário? Então, na vida não existem só perdas. Existem os ganhos. Basta a gente olhar para eles também. Sim. Né? Olha o que a gente pode ter. E não só olhar o que a gente não teve, porque existe também uma pressão social. Tá criando um vínculo, né, paterno, no caso. Então, Usar o cotovelo, né? Vai lá, faça a sua parte. sim. E, Ana, você que tem esse acompanhamento mais intenso, né, na questão emotiva no puerpério, quais outros fatores, tomando a posição da Poli aqui, porque me surgiu uma dúvida, assim, porque o que a gente vê mais no consultório é a questão da amamentação mesmo. Mas uma história marcante, algo que você já acompanhou no puerpério, que é um problema talvez recorrente, que não seja a amamentação. Olha, o puerpério ele começa depois do parto. Então, o parto também é uma questão, né? A elaboração dessas idealizações. Então, é um grande fator, né, importante de elaborar. Tem a questão da amamentação. Tem a chegada de um segundo filho, né? Uma mãe que já tem um filho, ela se preocupa muito como será esse amor, como que vai ser um filho, se vai dar conta de ser mãe. Sim. Eu acho que o que mais pega são as inseguranças, né? E aí tem um detalhe também. Será que eu estou fazendo certo? Eu não quero errar. Na verdade, não é esse o discurso, né? Eu não quero errar, né? Eu quero acertar sempre. E aí eu digo assim, olha, é muito necessário que a gente pense que não somos perfeitas, né? Que nós somos suficientemente boas, que a gente fará o que é possível, porque isso gera um sofrimento enorme. Porque socialmente nós somos mulheres, nós somos colocadas no lugar de saber fazer. Nós sabemos ser mãe, isso não é uma verdade.
Nós aprendemos a ser mãe com os nossos filhos. E cada um ensina de um jeito, né? O Exatamente. meu filho mais velho me ensinou a ser mãe, eu estava expert. Aí chegou a Isis. Ai, não sabia mais nada. Parece comigo, chegou a Nina para dar uma rasteira. Ai, Você sabe rasteira. tudo, mamãe? Sabe nada. Sabe nada. Então, assim, tem muito disso, sabe? Eu acho que essa pressão de que a gente sabe gera na gente sofrimento porque a gente não sabe. E aí a gente acha que tá errando, quando na verdade não é isso. Todo mundo tá fazendo o possível para acertar. Então, nós vamos errar menos à medida que a gente olha para nossa maternidade, para a forma como a gente está educando, para a forma como a gente está se relacionando. Mas acertar sempre é da ordem do impossível. Mas nas redes sociais é essa parte. Emoção. Emoção do que falar. Eita, já vamos ver. Peraí, agora nós perdemos o assunto. Qual é o próximo? Eu preciso finalizar, infelizmente. Acabei marcando outra coisa depois, porque já tinha séculos. Tem uns vários cortes, né? O menino ali, inúmeros. Não, já deu quase 1 hora. Deu uma hora. Nós vamos falar então na próxima vez do nascimento. Do nascimento. Ai, já Do deu uma hora. nascimento que eu acho que faz diferença. Sabe? Para Assistência ao elas, nascimento. isso. Para elas entenderem que estão com uma equipe que olha pro bebê delas. Já tá gravando? Já. Então, bora mandar. Hã? Então, posso finalizar então. Pode. Quando quiser. Então, quero te agradecer, Ana, por esse momento. Para nós foi terapia também, Sim, né, foi Bruna? terapia. Foi uma terapia pra gente. Quero te agradecer muito, acho que foi acrescentou muito para nós, para as nossas pacientes, para o nosso modo de ver as pacientes. E quero te convidar já de cara para um próximo, a gente falar sobre o momento do nascimento, sobre o acolhimento dessa criança, da importância da gente ver esse bebê como um indivíduo e não como um objeto, talvez, né? A forma como conversar com essa criança, a forma como acolher essa criança, né? Como amparar mesmo quando está saindo ali da barriguinha da mamãe. E eu sei que é uma paixão sua falar desse assunto. Ai, já quero. Tá? Ansiosa. Eu gostaria de agradecer, né, por hoje, sim, foi um presente, na verdade, poder estar aqui compartilhando saberes, mas também fazer escuta, né, porque todas nós somos mães, né, a gente vivencia essa maternidade que é intensa. Com certeza eu virei, tá? Porque de fato eu acho que a gente ainda precisa também humanizar esse bebê, né? Nas nossas práticas, nos nossos cuidados. E eu vou ficar, nossa, mega agradecida da gente poder discutir, conversar sobre isso. Obrigada. Obrigada, Bruninha. Obrigada a você pelo convite, né? E a Ana por essa experiência, essa troca de aprendizado, né? Foi muito boa, muito construtiva. E é como a Poli falou, a gente vai levar, né, muita coisa para o nosso dia a dia, né? Que a gente já tenta dar um apoio emotivo, né, emocional para essa paciente, mas é muito importante o papel do psicólogo. Então, foi um momento de muita construção. Obrigada. Obrigada. Outro brinde, então, para finalizar? Vamos. Vai embora, beba. Diz que tá tendo blitz aí em algum lugar. Ai, corta.